Olá, uma boa noite. Mais uma vez estamos juntos com o programa Evangelistas em Ação. E no programa de hoje nós vamos mostrar um pouco do trabalho que temos realizado nos hospitais. Você sabe que quando uma pessoa adoece, cai de cama, tem uma enfermidade, dependendo do caso em que ela recebe esse diagnóstico, essa pessoa entra em desespero, não só ela, mas toda a família, como o caso de um familiar ou de uma pessoa que descobre que tem um câncer. Quando ela recebe essa notícia, quando ela vê o resultado do exame, quando ela está diante de um médico que diz para ela que é um câncer maligno, que ela precisa fazer um tratamento de quimioterapia, radioterapia ou muitas vezes uma intervenção cirúrgica, que vai levá-la a esse procedimento e que corre risco de vida, ela e toda a família pensam que não há mais solução. E nessas horas, muitos pacientes, muitos enfermos, acabam ficando sozinhos, porque na correria dos nossos dias atuais, nem sempre há disponibilidade de alguém estar acompanhando um familiar dentro de um hospital. Eu não sei se é do seu conhecimento, mas há casos de pessoas que passam, às vezes, 1 mês, 2 meses internados e que não recebem a visita de ninguém. Se não são os voluntários da evangelização, os voluntários que trabalham no grupo de hospital, em todos os hospitais do nosso país, não só aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil, nas clínicas, nas policlínicas, nos prontos-socorros, nos hospitais públicos, nos hospitais privados. Lá estão os evangelistas levando a palavra de Deus. Eu quero dar um exemplo muito forte aqui no início do programa, que é essa foto que eu vou colocar. Veja só essa imagem. Esse senhor que você vê, ele é pai de um companheiro nosso de guerra. E ele estava numa situação muito crítica entre a vida e a morte, internado, e ele nunca mais, em tempo algum, havia aceitado a palavra. Pode dividir a tela. Sempre resistente, sempre com o coração duro, quando se levava a ele a palavra da salvação. Mas, um dia, como você vê nessa imagem, algo muito forte aconteceu. Daqui a pouco, nós vamos mostrar para você o desfecho desse caso, tá bom? Mais uma vez comigo aqui os evangelistas, uma boa noite. Boa noite. Prazer ter vocês aqui conosco. E como nós temos sempre dito, pastor Bruno, tudo bem? Tudo bem com o senhor? Como nós sempre temos dito, cada evangelista desse é a prova viva de que, para o problema que essa pessoa tem passado, há saída e solução. Porque se hoje eles levam a palavra de Deus, se hoje eles têm levado vida aos sofridos, aos perdidos, é porque um dia eles estiveram nessa condição também. Na condição de sofrimento, na condição de dor. Assim como alcançaram eles a dor, o sofrimento, hoje eles são aqueles que levam a saída, levam a vida para as pessoas que estão sofrendo. E daqui a pouco nós vamos conversar com vocês, saber as histórias, as experiências que vocês têm vivido no trabalho evangelístico e a experiência de vocês também, tá ligado? Bom, porque agora eu vou mostrar para você que está em casa, nós estivemos em um hospital aqui em São Paulo e nós fomos recebidos em um trabalho de assistência maravilhoso. Nós temos feito dentro dos hospitais não só a assistência espiritual àqueles que estão nos leitos, mas também a todos, aos médicos, aos enfermeiros, às pessoas que trabalham na parte burocrática dos documentos, dos papéis, todo o secretariado. Dentro das capelas nos hospitais nós temos também núcleos de oração. Eu vou trazer para você um momento desse trabalho realizado aqui em São Paulo. Veja só. Numa das maiores emergências da zona oeste da cidade, pacientes são atendidos de maneira improvisada. Corredores viraram sala de emergência. Na enfermaria, lotação máxima.
Dados do Sistema de Informações Hospitalares revelam que em 2015 o estado teve a maior taxa de mortalidade do Sistema Único de Saúde nos últimos 30 anos. Olá, Bispo Alessandro. Deus abençoe a todos e o senhor também. Nós estamos aqui na frente do Hospital das Clínicas. É por aqui, nesse exato lugar, onde as pessoas entram, dão passos. Mas nesse mesmo lugar que as pessoas entram dando passos de preocupação, passos de tristeza, passos de angústia, passos de dor, o nosso grupo de hospital, eles chegam aqui dando passos de cura, levando a saúde, levando a mensagem, levando para as pessoas sofridas o alento e fazendo aquelas que antes no leito de dor, de desespero, possam ter suas vidas restauradas, ter sua saúde restabelecida e alcançar não só a cura do corpo, mas também a cura da alma. Enquanto o nosso grupo EVG Hospital já está lá levando socorro para o sofrido, levando socorro para os desesperados, nós estamos aqui com o pastor Lázaro, que é o responsável pelo trabalho do hospital aqui em São Paulo. Nós já vamos falar com o pastor Lázaro da importância desse trabalho, o que o EVG Hospital faz dentro dos hospitais, não só dentro dos hospitais, mas também com as famílias. E nós temos aqui o doutor, coordenador, o seu Onedes, não é isso? Boa noite. Então, boa noite, né? Como que é o que acontece aqui dentro? Como se divide os hospitais, os pacientes? O senhor como doutor, o senhor chegou a trabalhar aqui já? Já, eu trabalhei aqui na gestão hospitalar há 12 anos e o prédio do ambulatório funciona como uma triagem aos pacientes que chegam aqui. Chegam pacientes aqui de todos os estados do Brasil. São 2.500 leitos, uma média de 2.000 internações dia. Temos internado 2.500 pacientes em todos os institutos aqui no HC. Esse trabalho é o que o senhor fala, é o trabalho físico, que ajuda as pessoas. O senhor como doutor, o senhor só pode ir até onde a medicina limita, não é isso? E como doutor, o senhor já pôde ajudar muitas pessoas com a medicina. Nesses 12 anos que o senhor exerceu a função, o senhor já viu casos de famílias destruídas, famílias que chegaram aqui e, através do conhecimento da medicina, o senhor veio e operou e pôde ajudar. Mas agora no lado espiritual, o senhor faz parte do grupo DVG do hospital, não é isso? Sim, faço parte do grupo de evangelização do hospital. Eu sou líder, inclusive, aqui do grupo de evangelização do Hospital das Clínicas. Há mais de 4 anos estou nessa frente de evangelização, com 35 obreiros, 38 evangelistas. E como é a visão de um doutor, né, de um médico, que entra agora no hospital levando socorro espiritual? Qual a importância que o senhor vê desse trabalho nos hospitais? É um amparo espiritual. Eles estão aqui necessitando desse amparo espiritual. Muitos deles não recebem nem visitas nem dos familiares. Então, a visita evangélica para eles é essencial. Como é feito o trabalho, a importância, tem as capelas, feitas as orações, o acompanhamento das famílias. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor Bruno. Boa noite, bispo. A gente faz o trabalho de visitação nos leitos. Quando o familiar solicita a visita, nós vamos até o leito, fazemos oração para ele. Os familiares também acompanham esse familiar.
Temos também o trabalho dentro dos hospitais, na capela. São vários hospitais que nós temos o trabalho de evangelização. O voluntário da IVG faz esse trabalho com amor para salvar aquela alma que está lá sofrendo. Só no estado de São Paulo nós temos 4.800 hospitais, unidade, que o grupo está lá presente para ajudar essas pessoas. Além da visitação, nós fazemos batismo no leito. Muitas pessoas aceitam o batismo no leito. Muitos enfermos são curados. A gente leva a salvação a cada um deles. E temos o trabalho também interno, que é o da capela, que fazemos orações pelos familiares, pelos os que estão enfermos e os familiares. Entendi. Então, o doutor, quando o senhor fala que as pessoas, muitas das pessoas, não são visitadas, o senhor já atendeu pacientes que ninguém foi visitar da família? Sim, muitos pacientes. Não recebem visitas de familiares, às vezes chegam aqui até sem anônimos e ficam aqui à mercê da cura física e espiritual. E se levantando, não sei para onde eles vão. O senhor hoje é um homem de Deus, mas como médico, o que fala para uma pessoa que não tem mais como ajudá-la? Seria somente pela força divina. É isso que um médico diz. Sem mais nada. A ciência diz para o seu paciente que é uma força divina. Só uma força maior que pode ajudá-lo. Nós levamos para a pessoa essa força maior, que é Deus, a fé. E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos conversar com pessoas que estão com entes queridos, familiares, acamados, sofridos, e nós vamos levar a salvação, a cura para essas pessoas. Como é gratificante para a gente ver esse resultado de salvação na vida das pessoas, porque quando nós chegamos a esses lugares, aos hospitais, para essas pessoas é como se a esperança, a vida chegasse a elas. Não é porque nós somos alguma coisa, ou eu, ou algum desses evangelistas que estão aqui conosco, não. É porque o que hoje vive dentro de nós, onde chegamos, é notada a presença do Espírito que hoje vive em nós, que um dia nos transformou, nos libertou, fez a obra em nossa vida e que faz hoje através da nossa vida. E que eu tenho certeza que está fazendo também em você. E eu creio, minha amiga, meu amigo, que esse sofrimento que hoje você vive, você que tem um drama de ter um familiar doente, enfermo, que se você crer e tomar a atitude de levá-lo até Deus, eu tenho absoluta certeza que ele vai ficar curado. Inclusive, nessa terça-feira, se assim você desejar, o bispo Francisco Decoté vai estar aqui no Templo de Salomão, determinando a cura de todos os enfermos nessa terça-feira, tá bom? Agora, lembra da foto que nós mostramos? Ele é pai de um companheiro de trabalho nosso, de um amigo de guerra, de um pastor, e sempre foi muito resistente à palavra, até que veio a hora da dor, o momento da dificuldade, do sofrimento, de uma enfermidade que de repente sucedeu a ele, foi que ele então abriu o coração para receber a palavra. E como você vê, ao fundo está ali o evangelista, na foto, levando para ele a palavra, e na mão que você está vendo ali é um copo com água. Porque determinados casos, quando nós levamos a palavra, nós levamos para a pessoa a oportunidade de se arrepender na hora de tudo quanto ela fez e de entregar a vida para o Senhor Jesus, que foi o caso desse senhor. Ali mesmo, através da aspersão, é realizado o batismo nas águas. E eu quero que você escute só, com muita atenção, o áudio
do filho. O filho desse senhor da foto. Olha que gratificante a alegria dele, do filho, ao ter o conhecimento, vendo a foto de que o pai havia entregado a vida para o Senhor Jesus no leito desse hospital. Veja só. Que Deus abençoe muito a vida do senhor. Eu nunca vi o senhor na minha vida, mas a partir de hoje, pastor, aonde eu estiver, eu vou orar pelo senhor, pelo teu ministério, pela tua vida, tá bom? Eu agradeço muito, muito, muito ao Senhor, tá? Que o Espírito Santo abençoe a vida do Senhor, da sua família, o seu ministério, tá bom? Sou muito grato ao Senhor, tá? Te agradeço mesmo, pastor. Te agradeço do fundo da minha alma, porque só Deus sabe a luta que eu já passei com esse homem aí, com a minha mãe, que graças a Deus morreu com Jesus, morreu na fé. Mas eu agradeço o Senhor, viu? Que o Espírito de Deus abençoe o Senhor aonde o Senhor estiver. O Senhor nunca vai sair das minhas orações, dos meus pedidos, tá bom? Um forte abraço pro Senhor, vou guardar o contato do Senhor aqui. E o que o Senhor precisar também, o Senhor conte comigo, tá bom? Que Deus abençoe o Senhor, tá? Estou muito grato, muito agradecido ao Senhor mesmo, tá? Fica com Deus, pastor. Deus ilumine e abençoe muito mais o Senhor. Vê que é uma gratidão, né? Por quê? Porque não é um problema simplesmente resolvido na saúde, não. Não é um problema simplesmente resolvido físico nesse mundo, não. Mas é o problema resolvido nesse mundo E no porvir. e no porvir, na vida eterna. Porque saúde, o pai dele um dia teve, né? Mas a alma dele estava em perdição. Por isso que o filho, quando viu chegar até o pai a salvação, porque o maior milagre é a salvação, né? A alegria a gente vê através do que ele fala. E essa alegria que nós temos e que nós levamos, né? Por exemplo, eu estou aqui com a evangelista Eliane. Quanto tempo na evangelização? Na evangelização, 1 ano, bispo. 1 ano na evangelização. Sim, senhor. Em rápidas palavras, a sua história, Eliane. Como é que você chegou até a gente? Você foi evangelizada por quem? E o seu fundo de poço? Na verdade, eu fui evangelizada por uma obreira também, eu era afastada da igreja, porque eu cheguei na igreja, mas não houve aquele processo de nascer de Deus, de se libertar. E quando eu saí da igreja, eu comecei a me prostituir, comecei a beber, comecei a ir em baladas, comecei a fazer tudo que era de errado, bispo. E eu peguei raiva de todas as pessoas da igreja, até minha agenda que eu tinha de contato, eu rasguei, não queria contato. E era um vazio muito grande dentro da minha alma. Eu tinha depressão, tomava remédios para dormir, tinha pânico, síndrome de pânico. E depois os remédios não eram suficientes, eu comecei com mais frequência em psiquiatra. E cada vez mais o remédio era um pouco maior, já a caminho do tarja preta, mas não cheguei no tarja preta. E eu tinha muita vontade de morrer. E não o suficiente, eu acabei entrando no relacionamento com um homem casado. Sim. Então eu virei amante. Além dos outros relacionamentos que eu tinha, agora eu me relacionava com um homem casado. E depois a esposa desse rapaz veio a descobrir e ela começou a me ameaçar de morte. Sim. E daí foi onde eu já vi a morte constante ali, já não dormia mais, já não tinha vida social nenhuma, não saía de casa só para trabalhar, mas não fazia mais nada da vida, os pensamentos eram de morte, eu via muito vulto, eu tinha muito facilidade de entrar em contato com o morto, mas não que eu quisesse, mas Sim. Todas as pessoas que morriam acabavam vindo em sonhos, enfim, era uma perturbação constante na minha vida. E daí aquela obreira que no passado tinha cuidado de mim, ela foi trabalhar na mesma empresa que eu. E dali ela começou a me evangelizar, me fazer convites constantes. E eu não queria, rasgava os convites, era orgulhosa, achava que não precisava, que não... E até que um dia ela fez um desafio comigo e eu fui. E quando eu cheguei lá, eu vi que eu não tinha escolha. Eu me lancei de fato e de verdade. E eu fiz um voto com Deus ali, que eu ia me entregar, mas que eu queria uma vida nova. E começando por aquele medo, aquele vazio dentro de mim que tinha que sair. E saiu.
Então, eu fiquei liberta, graças a Deus, não tenho depressão. Não, daquele dia em diante, não fui mais em psiquiatra, nem em psicólogo, não tomo remédio para dormir, muito pelo contrário, estou super bem. Minha vida sentimental é restaurada, hoje eu sou casada com um homem de Deus. A minha filha, que antes nem morava comigo, porque eu não tinha estrutura para morar com minha filha, hoje a minha filha mora comigo, é do Força Jovem, é nascida de Deus. Então, a minha vida hoje ela é totalmente transformada. Na evangelização, você está há quanto tempo hoje? Na evangelização, há 1 ano. 1 ano na evangelização. Sim, senhor. Levando a palavra. Sim, senhor. Você hoje trabalha direto no projeto dos Anjos da Madrugada. Sim, senhor. Levando a palavra de Deus às pessoas que vivem nas ruas. E Exatamente. você, aos domingos, também tem ido aos hospitais. Sim, senhor, aos hospitais. O hospital que você esteve, o último domingo que você foi? O último domingo eu fui na Santa Casa de Misericórdia, ali no centro de São Paulo. Sim. E como é que é para você hoje fazer esse trabalho, tanto nas ruas quanto nos hospitais? É um privilégio, é um prazer muito grande, bispo. É uma coisa assim que ninguém falou, ai, você tem que ir. É uma coisa que eu quero fazer, porque Deus, ele me deu vida. Sim. Então, por que eu não posso levar essa vida, essa esperança para as pessoas? E no hospital, muitas vezes a pessoa ela já está ali, ela vai morrer. Mas e a salvação dela? Para onde vai a alma dela? Talvez ela sofreu uma vida inteira e ainda não sabe o que vai aguardar ela do outro lado. Então, a gente chega com uma palavra de fé, de cura, de transformação, mas, acima de tudo, da entrega da alma da pessoa para Jesus. Há 1 ano, então, realizando esse trabalho. Sim, com a senhor. gente. E é um prazer muito grande, bispo. Tá ligado, então. Daqui a pouco eu vou voltar falando mais com vocês, se der tempo, mas agora eu queria falar sobre quarta-feira. Essa quarta-feira nós estaremos num propósito muito especial aqui no Templo de Salomão com o Bispo Clodomir. Preste atenção nessa matéria e eu volto com você. Quantas pessoas que, por não terem as suas orações respondidas, acabam se perguntando: o que eu tenho feito de errado? A desobediência à palavra de Deus tem sido o motivo pelo qual muitos não conseguem se firmar nos caminhos da fé. É por essa razão que vamos realizar a quebra da maldição da desobediência com a quebra das tábuas. Na quebra das tábuas, os doentes serão curados, os oprimidos serão libertos, os fracos serão fortalecidos, os caídos vão se levantar, os mornos e frios serão aquecidos e todos nós seremos reavivados. Quarta-feira, dia 8 de março, a quebra da maldição da desobediência, com o quebrar das tábuas para a renovação da aliança. E atenção! Nessa primeira quarta-feira da quebra da maldição da desobediência, o Bispo Macedo, por videoconferência, ministrará uma mensagem especial. Às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E quantas pessoas têm vivido debaixo de uma maldição assim? Se você quer quebrar essas maldições e iniciar uma vida nova, se prepare para estar nessa quarta-feira, aqui no Templo de Salomão, às 20 horas, com o Bispo Clodomir, e todos quantos já receberam as tábuas, não deixe de trazê-las. E se você ainda não a recebeu, já na entrada do templo, você vai receber, tá bom? Vocês, eu acredito que nenhum de vocês falta à igreja na quarta-feira, né? Não. Quarta-feira é um dia maravilhoso para se buscar o Espírito Santo. Quem aqui já recebeu o batismo com o Espírito Santo? Já receberam? Todos, a maioria. Só está faltando a sua senhora. Mas está no caminho. Já tá vindo, né? É isso aí, tá ligado. Então, felizmente está chegando o final do nosso programa, Pastor Bruno. Deus abençoe. Um abraço. Muito obrigado por vocês terem vindo. Deus abençoe vocês. Boa noite, tá? Boa noite. E a você que está em casa, que nos acompanha, amanhã vamos estar de volta aqui com o nosso programa Evangelistas em Ação. Afronta. A afronta significa injúria pública, ofensa, sentimento de vergonha e de humilhação. De onde veio esse Golias? Essa era a situação que o povo de Israel se encontrava. Amedrontado. Rendam-se! Duvidoso. Vai ser impossível derrotar esse gigante.
Foram 40 dias de afronta pelo maior soldado campeão dos filisteus, o gigante Golias. Não seria essa a sua situação? Há quanto tempo você se sente afrontado? O casamento tem sido afrontado pela traição, a família está afrontada pelos vícios, a saúde está afrontada por doenças, a vida financeira afrontada pela falência, dívidas e desemprego. Diante das afrontas do gigante Golias, o jovem Davi, imbuído pelo espírito da fé, tomou uma pedra e com a funda a atirou em Golias, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. E houve a vitória e o fim de toda a afronta. É nessa mesma fé que no dia 12 de março vamos levantar um grande clamor. Será o dia do confronto de todas as afrontas que se levantaram na sua vida. Domingo, dia 12 de março, o dia da vitória contra toda a afronta. Às 9h30 da manhã, no Templo de Salomão, o Templo dos Milagres.